Durante muitos anos, muita gente acreditou que produzir tomate o ano inteiro era algo possível apenas para grandes produtores. Mas em pequenas propriedades da agricultura familiar, algumas famílias começaram lentamente a provar exatamente o contrário. Enquanto muitas plantações sofriam com calor intenso, excesso de chuva, doenças e solo cansado, pequenos produtores descobriram que o verdadeiro segredo talvez nunca estivesse apenas no tamanho da terra, e sim, na forma como ela era conduzida. Foi observando ciclos inteiros da natureza, mudanças no clima e comportamento do solo, que muitos agricultores antigos começaram a entender uma verdade importante. O tomate é uma das plantas que mais responde ao equilíbrio da terra. Quando o solo permanece vivo, protegido e biologicamente ativo, a produção consegue permanecer forte por muito mais tempo. Mas quando a terra perde umidade rápido demais, endurece ou recebe calor excessivo constantemente, a planta começa lentamente a enfraquecer. E existe um detalhe extremamente importante, que quase ninguém percebe nos primeiros dias do cultivo. As raízes do tomate precisam de estabilidade. Não apenas água, não apenas nutrientes, mas equilíbrio constante dentro da terra. Foi exatamente por isso que muitos pequenos produtores começaram lentamente a abandonar práticas agressivas que deixavam o solo exposto ao sol forte durante o dia inteiro. Enquanto algumas áreas secavam rapidamente, outras começaram a permanecer úmidas por muito mais tempo. E o mais curioso é que muitas dessas mudanças surgiram através de técnicas extremamente simples: cobertura vegetal, proteção natural do solo, matéria orgânica, sombreamento equilibrado e manejo inteligente da água. Na aparência, parecia apenas uma pequena mudança na forma de plantar, mas por baixo da terra, a vida do solo começava lentamente a se transformar. A umidade permanecia viva por mais tempo. As raízes conseguiam respirar melhor, e os tomates começavam a desenvolver muito mais resistência contra períodos difíceis. Foi exatamente assim que várias pequenas propriedades começaram lentamente a produzir durante praticamente o ano inteiro. Enquanto muita gente acreditava que produzir mais dependia apenas de gastar mais dinheiro, algumas famílias começaram a descobrir algo extremamente valioso. A terra responde diretamente à forma como é cuidada. Pouca gente percebe, mas o tomate sente rapidamente qualquer desequilíbrio do ambiente. Excesso de calor, falta de ventilação, solo compactado, umidade irregular. Tudo isso começa lentamente a afetar a força da planta, antes mesmo dos sinais aparecerem visivelmente. Por isso muitos agricultores antigos passaram a organizar o plantio com muito mais estratégia: espaçamento correto, circulação natural de ar, proteção do solo, irrigação equilibrada e observação constante da própria terra. Foi justamente essa combinação simples que começou lentamente a transformar pequenas áreas em sistemas extremamente produtivos. Mas existe outro detalhe importante, que muitos produtores só entendem depois de perder parte da produção. O solo nunca deve permanecer completamente descoberto. Quando o calor bate diretamente sobre a terra durante dias seguidos, a umidade começa lentamente a desaparecer, e junto com ela, parte da vida do próprio solo. Foi observando a mata natural que muitos pequenos produtores entenderam isso. Debaixo das folhas secas, o solo permanece fresco, escuro, úmido, cheio de atividade biológica. E quando essa lógica começou a ser aplicada dentro das plantações de tomate, os resultados começaram lentamente a impressionar muitas famílias da roça. As plantas ficaram mais resistentes, os frutos começaram a amadurecer melhor, e até terrenos considerados fracos começaram novamente a produzir alimento. Se conhecimentos antigos da agricultura familiar também fazem sentido para você, fortaleça o canal, para que mais técnicas reais da roça continuem alcançando novas famílias, todos os dias. Com o tempo, muitos produtores perceberam algo ainda mais importante: produzir tomate o ano inteiro nem sempre depende de grandes estruturas. Em muitos casos, depende apenas de compreender como solo, água, clima, ventilação e manejo trabalham juntos dentro da natureza. E talvez seja exatamente isso que torna a agricultura familiar tão poderosa até hoje. No final, muita gente descobre que as maiores transformações da roça começam silenciosamente, debaixo da própria terra.